Uma olhada na história da pesquisa mostra que nosso sistema planetário passou por certas mudanças. Não falamos apenas das diferentes fases pelas quais os corpos celestes passaram ao longo de sua existência, mas sim a discussão técnica sobre quais objetos do Sistema Solar são de fato reconhecidos como planetas oficiais. Plutão é o mais notável representante dos corpos celestes que perderam seu status planetário. No século XIX, Juno, Vesta e Astreia foram descobertos e incluídos no esquadrão de nosso sistema planetário. Só depois reconheceu-se que são, na verdade, asteroides. Enquanto no passado alguns corpos celestes foram confundidos com planetas, a situação é bem diferente em outros casos. Isto é, quando não há vestígios de um suposto planeta. Junto a você, gostaríamos hoje de investigar o que pode ser o maior caso cósmico de desaparecimento da história e buscar a resposta para uma questão emocionante: onde se esconde o misterioso Planeta X? Gostaria de juntar-se à nossa jornada aos maiores mistérios do universo? Então não deixe de inscrever-se e clicar no sininho para ficar atualizado a partir de agora. Fique à vontade para nos mostrar com seu like que acha o conteúdo de nossos vídeos interessante. Planetas. Desde cedo na escola aprendemos quais são os membros de nosso sistema planetário, com a diferença de que hoje Plutão não é mais parte do time, como quando muitos de nós éramos crianças. Mas o que de fato distingue Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno como planetas? A definição oficial da União Astronômica Internacional especifica 3 diferentes critérios básicos. O objeto deve mover-se em sua órbita ao redor do Sol. Ao mesmo tempo, a massa do corpo celeste deve ser suficientemente grande para que este fique em equilíbrio hidrostático, portanto, com uma forma aproximadamente esférica. O último requisito básico que um corpo astronômico deve cumprir para ser considerado um planeta é que a entidade deve ser o objeto dominante em sua órbita, isto é, deve ser limpo de outros objetos em seu campo gravitacional. Sabe-se que nas últimas décadas, pesquisadores tiveram a oportunidade de observar melhor nossos vizinhos galácticos em missões não tripuladas. Imagens de alta resolução da superfície de Marte, por exemplo, nos dão em detalhes uma impressão autêntica da face natural do planeta vermelho. Em vista de tais marcos astronômicos alcançados no passado, parece ainda mais inacreditável que possa haver outro planeta orbitando o Sistema Solar que ainda seja totalmente desconhecido. A busca pelo misterioso Planeta X não é realmente um fenômeno de nossos tempos. Começou no final do século XIX. Mas o que de fato aponta para o fato de que nosso sistema planetário conta com 9 representantes? E por que especialistas trabalham às escuras há muitas décadas para decifrar esse mistério galáctico? Vamos ver juntos! A busca pelo Planeta X. Mesmo antes que a existência de Netuno pudesse ser categoricamente provada, a presença do planeta foi prevista pela análise orbital precisa de Urano. Quando finalmente não havia mais dúvida de que Netuno de fato existia, o astrônomo norte-americano Percival Lowell postulou outro planeta nos confins de nosso sistema planetário, esperando para ser confirmado no decorrer de investigações detalhadas. A presença deste planeta desconhecido, que Lowell batizou Transnetuno, foi pensada para explicar os desvios orbitais observados de Urano e Netuno. Para por fim adicionar o sinistro corpo celeste aos mapas estelares, o especialista fundou o Observatório Lowell, no Arizona, em 1894. Embora a busca meticulosa por Transnetuno tenha ocorrido durante mais de 20 anos, acabou sendo infrutífera. Em 1930, Plutão foi descoberto e, até 2006, tinha o status de planeta. Como as verdadeiras dimensões do corpo celeste foram claramente superestimadas no início, especialistas presumiram que era a influência de Plutão que causava os desvios orbitais de Netuno e Urano. Mas logo depois ficou claro que o planeta anão de hoje é muito pequeno para criar as características orbitais observadas nos gigantes de gelo. Assim, a busca por um planeta desconhecido ganhou força novamente. No entanto, não era mais um hipotético transnetuniano, mas um transpluto ainda mais remoto que deveria ser adicionado às cartas estelares.
O suposto corpo celeste também foi chamado de planeta X pelos pesquisadores. Por um lado, o X simbolizava o número romano 10, pois nosso sistema planetário contava com 9 representantes oficiais, segundo a definição da época. Além disso, a letra serviu apropriadamente como símbolo do desconhecido. A partir de 1957, foi sobretudo o norte-americano Henry Lee Giclas que avançou nessa busca cósmica por vestígios, iniciando um levantamento fotográfico sistemático do céu que se estendeu por um período de 18 anos. Essa busca cósmica foi alimentada pelo fato de que os distúrbios orbitais registrados de Netuno ainda não podiam ser reconstruídos sem a existência de outro planeta. Isso mudaria apenas nas décadas seguintes, quando novas descobertas foram alcançadas no campo da astrofísica, com a ajuda das quais os desvios orbitais puderam ser explicados. O planeta X pode existir? Embora muitos mistérios astronômicos do passado tenham sido codificados, a existência de um planeta desconhecido em nosso sistema solar ainda não está categoricamente excluída. Uma razão é o histórico de cometas nas áreas do cinturão de Kuiper e da nuvem de Oort. Um planeta orbitando mais longe poderia fazer com que a matéria constantemente nova da nuvem de Oort alcançasse as regiões do sistema solar situadas mais para dentro. Se o planeta X realmente existe, é um verdadeiro mestre do jogo cósmico de esconde-esconde. O hipotético corpo celeste já mostrou não causar quaisquer distúrbios orbitais perceptíveis para outros membros externos do sistema planetário. Também teria escapado de todas as pesquisas celestes realizadas até o momento. A órbita altamente elíptica do planeta X seria, portanto, milhares de unidades astronômicas do Sol. Embora a existência de tal planeta não possa ser excluída oficialmente, a maioria dos especialistas é da opinião de que o planeta X não existe. Parece simplesmente improvável que o corpo celeste tenha sido negligenciado, apesar de sua própria radiação no decorrer dos estudos do céu até agora. Seguindo, porém, as observações de John Matese e John B. Murray, o planeta X não apenas pode existir, mas suas enormes dimensões deixam para trás até mesmo o poderoso Júpiter. Taishi. Em 1999, Murray e Matese calcularam independentemente as órbitas dos cometas de longo período. Ao final, ambos especialistas chegaram a uma conclusão pioneira. Um corpo celeste antes não descoberto causaria distúrbios orbitais regulares nos corpos astronômicos da nuvem de Oort. Como resultado da influência do planeta, as órbitas de tais cometas seriam direcionadas para as regiões mais internas do sistema solar. Para decifrar as características deste culpado cósmico, John Murray postulou um grande planeta chamado Taishi. O cientista estimou sua massa em um valor entre 1 e 10 massas de Júpiter. Ao mesmo tempo, Taishi traria seus cursos ao redor do Sol, a uma distância de até 50 mil unidades astronômicas. Uma órbita do corpo celeste em torno da estrela central levaria, portanto, 5,8 milhões de anos. A temperatura média do planeta seria relativamente alta, com menos 70 graus Celsius. No entanto, a existência postulada de Taishi é ofuscada por um detalhe nada insignificante. Segundo nosso conhecimento atual, nenhum planeta poderia ter se formado em uma região tão remota durante a formação de nosso sistema solar. Mas mesmo para isso, Murray tem uma explicação. É concebível que Taishi tenha formado-se originalmente no espaço interestelar e apenas integrado ao sistema solar ao longo do tempo. Outra explicação é baseada no fato de que o planeta foi formado uma vez em parte do sistema solar mais para dentro e migrou como resultado de uma mudança de órbita cada vez mais para fora. Atualmente, a teoria Taishi de Murray não pode ser confirmada nem refutada. O certo, porém, é que o telescópio espacial infravermelho WISE da NASA não foi capaz de identificar um corpo celeste do tamanho de Júpiter em um raio de 25 mil unidades astronômicas do Sol. Na verdade, a descoberta de Taishi não seria a primeira vez que especialistas relatam ter encontrado um 10º ou 9º membro de nosso sistema planetário. Em março de 2004, por exemplo, Sedna, com cerca de 1.000 quilômetros de diâmetro, foi identificado. Em meados de 2005, foi anunciada a descoberta de Eris. Logo após a sua identificação, o objeto de cerca de 2.500 quilômetros foi classificado como o 10º planeta pela NASA e pela imprensa. Quanto à órbita e tamanho, o corpo atendeu a todos os requisitos planetários vigentes à época, o que colocou em movimento a tão divulgada discussão de 2006. Como citado, astrônomos finalmente decidiram redefinir o status de planeta. Assim, Eris e Plutão foram removidos da posição de planeta e colocados na recém-criada categoria de planetas anões.
Sua opinião nos interessa. O que você acha do misterioso Planeta X? Você acredita que o corpo celeste constantemente postulado de fato existe? Nos escreva suas ideias sobre a questão tão empolgante nos comentários. Gostaria de mais artigos interessantes sobre as descobertas mais emocionantes e os espetáculos mais deslumbrantes do espaço? Então dê uma olhada nas outras contribuições de nosso canal, que anexamos para você nos créditos. Obrigado por seu interesse, cuide-se e até a próxima!